Bom, aqui ainda na nossa sessão sobre tratados e convenções pós-2015 que tratam do desenvolvimento sustentável, nós abordamos 2 documentos especificamente, o Acordo de Paris para o Clima e agora o Marco de Sendai para a redução do risco de desastres, outro instrumento muito importante. É um documento que não é tão extenso quanto os outros que já abordamos aqui no nosso módulo de Agendas Globais de Desenvolvimento, tem 25 páginas. Foi um documento adotado na 3ª Conferência Mundial sobre a Redução do Risco de Desastres, em março de 2015, em Sendai, no Japão. E os principais compromissos firmados pelos países são reduzir o risco de desastres, aumentar a resiliência por meio de planos e programas e também orçamento destinado às ações de prevenção e redução dos riscos. E o objetivo principal é reduzir mortes, perdas econômicas, focar na prevenção em vez da ação pós-desastre, que é muito mais custosa, né? E isso por meio da implementação de medidas econômicas, estruturais, jurídicas, sociais, de saúde, culturais, educacionais, ambientais, tecnológicas, políticas, institucionais integradas, inclusivas, que reduzam, então, a exposição a perigos e a vulnerabilidade a desastres, aumentando a preparação para a resposta e recuperação e, consequentemente, a resiliência. Portanto, a gente vê a transversalidade dos ODS também perpassando pelo marco de Sendai, perpassando diferentes áreas também da gestão municipal que devem ser consideradas pelos gestores para prevenir e reduzir riscos e também desastres. E selecionei esse vídeo aqui a partir de um ponto. Ele tem um pouquinho de corte, mas tem a tradução. E é um resumo do que se trata o Marco de Sendai. At the 3rd UN World Conference on Disaster Risk Reduction in Sendai, Japan. It was endorsed 3 months later by the UN General Assembly. The Sendai Framework is a call to action over the next 15 years to make the world a safer place and to reduce the risk of man-made and natural hazards. It is designed specifically to achieve the substantial reduction of disaster risk and losses in lives, livelihoods, and health. Preventing new and emerging risk and reducing existing risk is essential to any substantial reduction in disaster losses. It has 4 main priorities. Priority 1, understanding disaster risk, is about ensuring that policies and practices for disaster risk management are based on a clear understanding of vulnerability and exposure to hazards. Priority 2, strengthening disaster risk governance means having a clear strategy, strong institutions, laws and budget to ensure the efficient management of disaster risk. Priority 3, investing in disaster risk reduction for resilience includes public and private investment in measures which will prevent and reduce losses. Priority 4, the importance of disaster preparedness and building back better after a disaster strikes. The Sendai Framework sets out 7 targets to measure progress in achieving a substantial reduction of disaster risk. Target 1, to substantially reduce global disaster mortality by 2030. Between 2005 and 2015, over 700,000 people around the world lost their lives from disasters. Target 2, to substantially reduce the number of affected people globally by 2030. In the last 10 years, over 1.4 million people were injured and 24 million have been made homeless. Target 3, reduce direct disaster economic loss in relation to GDP. $1 invested in resilient infrastructure can save $7 or more in response and recovery costs. Target 4,
reduce damage to infrastructure, and disruption to basic infrastructure. The Sendai framework also sets targets for increasing the number of countries with disaster risk reduction strategies, increasing international cooperation to developing countries, and substantially increasing public access to early warning systems. The Sendai framework is a critical part of the post-2015 development agenda. It supports the 17 Sustainable Development Goals and the Climate Change Agreement. Everyone has a stake in disaster risk reduction. Each state has the primary responsibility, but all citizens need to be engaged and risk-informed. Together, we can all make a difference. Belo resumo dos principais pontos do Marco de Sendai. E agora vamos passar em mais detalhes por alguns pontos importantes que perpassam as 7 metas para os próximos 15 anos que o Marco de Sendai, próximos 15 anos, eu digo de 2015 a 2030, essas metas, entre elas, estão reduzir substancialmente a mortalidade global em desastres, diminuir o número de pessoas afetadas e as perdas econômicas, e também os danos à infraestrutura e a interrupção de serviços básicos. É fundamental estabelecer uma articulação clara entre ações nos níveis nacional, local, regional, global, e, ao mesmo tempo, aumentar o número de países com estratégias de redução de riscos nacionais e também a nível municipal. Investimento em sistemas de alerta precoce, assim como informação à população sobre riscos existentes. Esse é um ponto que apareceu no vídeo e que é bem importante. E os princípios do Marco de Sendai são a responsabilidade compartilhada, a proteção das pessoas e seus bens e também dos direitos humanos, sempre com foco nos grupos mais vulnerabilizados, mais deixados para trás, participação da população na construção de estratégias de redução de riscos, sobretudo as mais afetadas por desastres, o desenho participativo, assim como a Ana citou, para planos locais de ação climática também vale aqui para planos municipais de redução de riscos. Já vamos chegar ao desenho desses planos municipais, mas ao final dessa sessão. Também é preciso mecanismos de coordenação entre todas as partes interessadas e uma articulação clara das responsabilidades públicas e privadas, né? Também preciso incluir empresas, universidades, garantir a comunicação e complementaridade de funções entre as diferentes partes interessadas, responsabilidades, divisão de responsabilidades e também acompanhamento da implementação das ações. Novamente aqui aparece a importância de se utilizar dados desagregados para compreender como riscos e desastres afetam os grupos mais vulnerabilizados, integrar diferentes agendas de desenvolvimento na compreensão e também no desenho de planos locais de redução de risco, e compreender as características de risco local, lógico, para desenhar a prevenção, ações estruturantes que vão reduzir esses riscos e também prevenir novos desastres. E o Marco de Sendai faz uma chamada à ação que compreende, o vídeo já abordou alguns desses pontos, que é executar mapas de risco com uso de tecnologia de informação geoespacial, fortalecer a governança da gestão do risco de desastre, com cooperação e coordenação entre setores, capacitação de autoridades locais para desenvolver e implementar planos de redução de risco, de resposta a desastres, e também avaliações de riscos sobre a localização de instalações públicas, não só as atuais, mas também as futuras, e procedimentos de contingência e de evacuação adequados em casos de desastre. E também investimento na redução de risco, sob o princípio de construir melhor. Esse é um dos principais princípios do Marco de Sendai, isso desde o início do projeto, com construções adequadas, e também garantir uma resposta eficaz em caso de desastres,
E também, além de construir melhor, é necessário reconstruir melhor por meio de processos participativos e também com um olhar para prevenção e alerta precoce focado nas pessoas mais afetadas, e pensando sempre em diversos perigos presentes com um olhar multissetorial, também mecanismos de comunicação de emergência, isso para evitar um impacto menor de novos desastres e, ao mesmo tempo, preveni-los. O Marco de Sendai fala muito das partes interessadas, embora os estados tenham a responsabilidade geral, né, de reduzir o risco de desastres. Essa é uma responsabilidade compartilhada entre governos e também outras partes interessadas, e principalmente as não estatais, né, que desempenham um papel importante como facilitadoras, prestam apoio aos estados de acordo com as políticas, leis e regulamentos em todos os níveis. A gente fala aqui do setor privado, também da sociedade civil, toda a rede de voluntários, populações, mulheres, crianças, jovens, povos tradicionais, indígenas, migrantes, academia, com o mesmo princípio de parceria e cooperação da Agenda 2030, isso é refletido no Marco de Sendai. E na sessão sobre o Acordo de Paris, nós vimos que a Agenda 2030 trata da redução de riscos, principalmente o ODS 11, sobre cidades e comunidades sustentáveis, e também o ODS 13, de ação pelo clima. E na nova agenda urbana não é diferente, a agenda urbana traz uma visão de cidades e assentamentos humanos que aprovem e implementem políticas de redução e gestão de risco, de desastres, reduzam as vulnerabilidades, desenvolvam resiliência e capacidade de resposta, e também promovam a mitigação, a adaptação às mudanças climáticas. Também pede que se promova uma cooperação, coordenação entre os setores, como já mencionamos aqui, e também soluções factíveis para a redução dos riscos. Isso com colaboração com instituições seguradoras, resseguradoras, no que diz respeito a investimentos em infraestrutura urbana e metropolitana, edifícios, outros ativos urbanos, também para que as populações locais assegurem moradia e atendimento às suas necessidades econômicas. E os planos locais de redução de risco, então, são instrumentos fundamentais para que municípios façam a gestão e planejamento para que se cumpra o Marco de Sendai, alinhado ao Marco de Sendai, para que se previna riscos, para que se reduzam custos, para que se construa melhor em casos de desastre, para que se reconstrua melhor, assim como os planos municipais de ação climática, são instrumentos de planejamento para diagnóstico de risco, proposição de medidas estruturais, e as considerações que precisam ser feitas nesses planos municipais de redução de risco, que vamos falar com exemplo concreto de Salvador daqui a pouco, é que se faça estimativa de custos, critérios de priorização e compatibilização com outros programas, dimensionamento do problema com base em evidências, mapeamento georreferenciado, entender como os riscos afetam diferentes áreas, as áreas mais vulneráveis do município, nortear as ações estruturais para reduzir e erradicar situações de risco de deslizamentos no município, captar recursos para financiar as medidas que extrapolam, né, a capacidade do governo local, isso por meio também de fundos internacionais, e as considerações de direitos humanos que são fundamentais e que Ana Wernicke-Dwickley também citou aqui, que é considerar o racismo institucional, o racismo ambiental, o racismo climático, as partes mais vulneráveis, as populações mais pobres são as mais afetadas por desastres e são as que se encontram em mais risco, e é necessário uma atenção especial e uma ação estruturante voltada para esses grupos, e com uma perspectiva intergeracional, também pensando em diferentes idades, e em considerações de gênero, mulheres
geralmente são mais afetadas por desastres, enfim, por diferentes considerações de desigualdade de gênero. Então, esses planos também precisam incluir essa perspectiva, e o ODS 5 sobre igualdade de gênero traz diferentes elementos e metas que podem ser incorporadas num plano municipal de redução de risco, que deve olhar para as próprias regulações dos municípios, as regulações nacionais, e também incorporar as diferentes diretrizes das agendas globais de desenvolvimento. Então, olhar para os ODS numa perspectiva integral, não para ODS específicos e de forma isolada. O princípio da Agenda 2030 não é pegar um ODS específico, por exemplo, o ODS 11 ou só o ODS 13, mas sim pegar todas as considerações transversais que perpassam todos os ODS, porque o alcance de um ODS colabora para o alcance de outros ODS, então é importante fazer essas considerações transversais e trazer a visão da nova agenda urbana para uma cidade transformadora, inclusiva, sustentável, e essa visão vem por meio de fazer uma construção coletiva e participativa junto à população da cidade em que se quer viver, incluir as populações mais afetadas no planejamento e gestão de planos municipais de redução de riscos, porque essas populações trazem também as soluções e indicam também quais são as maiores vulnerabilidades e devem fazer parte desse processo e, principalmente, se alcançar o financiamento adequado, que é a parte mais desafiadora, mas necessária, e a construção municipal de redução de riscos são oportunidades também para os municípios de terem uma abordagem e uma estrutura estabelecida que justifique a elaboração de projetos e a submissão desses projetos para a captação, inclusive, de recursos internacionais. Então, é importante ter todas essas considerações. E agora, deixa eu só verificar aqui o nosso horário. Nós ainda temos 10 minutos antes do nosso estudo de caso, então eu quero fazer mais uma breve dinâmica aqui com vocês, só um minutinho. Eu peço que acessem o Mente pelo mesmo código. E se alguém tiver uma pergunta, pode deixar aqui pelo chat. Não sei se já acessaram, eu vou compartilhar aqui a minha tela. É o mente.com, com o código que aparece aqui em cima. Vamos fazer um exercício conjunto aqui, breve, com pontos essenciais, elementos essenciais que têm que estar presentes em planos locais de ação climática e de redução de riscos. Aqui no começo da sessão, fizemos um diagnóstico de municípios participantes, com uma tendência de ter menos municípios com esses planos desenhados e já estabelecidos. Então, é importante fazermos essa reflexão de quais são os pontos essenciais para que novos municípios comecem a desenhar os seus próprios planos locais de ação climática e de redução de riscos. E aqui trouxemos exemplos, né, não só do Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática do Rio de Janeiro, para uma grande cidade, uma grande metrópole, mas também o Plano de Recife e com princípios que podem ser, inclusive, incorporados por municípios menores. Então, o que a gente vê aqui por enquanto, em relação a um plano local de ação climática, é que se tenha um inventário de gases de efeito estufa emitidos pela zona urbana,
as análises de riscos climáticos locais. Isso se inclui na parte primeiro, de diagnóstico e coleta de evidências. O primeiro passo para a elaboração desses planos. Outro ponto essencial são as capacitações com os órgãos locais. Tem aqui o exemplo de Salvador. Para preparar os gestores públicos para desenharem esses planos e os executarem. Um orçamento destinado para essas atividades e a participação da sociedade civil, do setor privado, da academia e da população mais afetada pelos efeitos adversos do clima. Considerar legislação municipal que estejam relacionadas à temática, que se relacionem ao tema e que precisam ser consideradas no desenho desse plano, porque há obrigações do município. E além da legislação, outro componente que vimos muito importante para a execução de qualquer agenda global de desenvolvimento é o compromisso político institucional, liderança no governo local, para que essas agendas sejam prioridade e para que sejam estabelecidos planos específicos. E a capacidade institucional. E outro ponto importantíssimo que faltava e que apareceu agora é a capacidade, é o mapeamento das áreas de risco. Karina, você consegue projetar as respostas? Não acredito. Ai, perdão. Eu pensei que todos estavam vendo. Peço muitas desculpas. Não, sem problema. Estou vendo. Falha minha. Aqui está a tela. Aqui temos todas. Ótimo, obrigado. São várias já. Então, eu estava no ponto do mapeamento das áreas de risco, que também apareceu aqui embaixo, mapeamento das áreas vulneráveis. Outro ponto que ainda não tinha aparecido, que é muito importante, é a conscientização popular, a informação sobre os riscos. Isso é um dos pontos principais do Marco de Sendai. E esse aqui é muito importante também, que é a criação de instâncias de articulação e diálogo com os entes, sobretudo municipais e estaduais, e arranjos institucionais que também permitam essa governança multinível, essa cooperação entre diferentes níveis de governança. E alguém daria alguma sugestão de um órgão municipal que teria o papel específico de olhar para essas agendas? Ou isso seria melhor incorporado no arranjo institucional já existente de uma forma transversal? Gostaria de ver sugestões aqui também nesse sentido. Apareceu aqui a Defesa Civil, naturalmente, e uma comissão local de monitoramento. Era mais ou menos isso que eu estava esperando, de ter uma comissão específica voltada para fazer o monitoramento tanto das ações climáticas quanto da redução de riscos. Tanto de forma integrada quanto separada. Podem ser dois órgãos separados ou um único. E pensar também no planejamento na expansão das cidades. Perfeito. Esse nosso exercício aqui vai ser compartilhado com vocês na nossa biblioteca, lá na plataforma Redos. E aí todo mundo vai poder passar também por esses pontos essenciais que têm que ser considerados no desenho de planos locais de ação climática e de redução de riscos, além das gravações das sessões de ontem e hoje, e todo o material de PowerPoint. E agora eu quero passar, então, para a nossa sessão de estudo de caso, para a gente entender com mais detalhes como um plano de risco, plano municipal de redução de risco é construído. Nós convidamos a Prefeitura de Salvador para trazer esse exemplo. Eu vi que
Sóstenes entrou aqui na sessão. Muito bom ter você aqui também, Sóstenes. E para trazer esse estudo de caso, nós convidamos a Rita Jane Moraes, que é subcoordenadora de áreas de risco da Prefeitura de Salvador, e ela vai nos trazer o exemplo de plano municipal de redução de risco no município. A Rita já está conosco? Bom dia, estou sim aqui. Muito bom dia, Rita, bem-vinda. Prazer recebê-la para nos trazer esse exemplo prático da construção do plano de redução de risco de Salvador. Pode começar quando quiser. Muito obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o convite, poder participar e apresentar para vocês, então, o nosso plano municipal de redução de risco. Para habilitar o compartilhamento. Você pode habilitar o compartilhamento da apresentação? Você já está como co-host, Rita, você deve conseguir já compartilhar. Então, desabilitou. Foi desabilitado? Desabilitei, habilitei de novo agora para a gente testar novamente. Mas deve estar ok. Não? Eu já vejo aqui, ó, co-host. Ainda não. Nossa. Sim. Agora sim. Ah, tá. Pronto. Vou ter que, né? Bom, então eu começo aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo? Vocês estão vendo os slides? Sim. Vamos sim. Pronto. Então eu vou começar aqui com a missão, né, da Defesa Civil, que é promover a segurança da população por meio da redução do desastre no nosso município. A Defesa Civil ela atua em regime de plantão de 24 horas, todos os dias da semana, inclusive os finais de semanas, atendendo às demandas da população, e atende através do telefone 199 ou presencialmente aqui na nossa sede. Atua também de forma contínua e permanente, com a ampla participação da nossa comunidade, e atua nas 5 fases da redução do risco, né? Gestão de risco e gestão de desastre. Então, o slide ele está parado na capa ainda, não está sendo feita a troca de slide. Acho que precisa colocar no modo apresentação para a gente conseguir ver os diferentes slides. Agora? Está passando? Se vocês forem ali na opção em cima, apresentação de slides. Pressiona F5 que funciona. O F5 é bem mais fácil. O F5 só para a gente ver a tela cheia no modo de apresentação. Fica melhor para visualizar. Aqui. Peraí, só estou clicando agora. E agora? Olha, ou vocês podem clicar em F5 como atalho. É que o F5 aqui tem outra configuração. E se não funcionar com essa configuração, a opção ali na aba, ao lado de página inicial, design tem apresentação de slides. Isso. Agora, perfeito. E agora, estão vendo? Sim, pode retomar a apresentação. Desculpa a interrupção. Obrigada. Vocês estão vendo agora? Vocês me ouvem?
Sim, ouvimos e conseguimos ver a tela cheia. Meu Deus. Por favor. Vocês me ouvem? Sim, te ouvimos. Estou ouvindo não, por aí. Alô? Testando. Acho que ela que perdeu o nosso áudio agora, Karina. Deu. Ocultando. Rita, você ouve a gente agora? Eu acho que você tinha perdido o nosso áudio. Testa para mim. Está ok. Estão me ouvindo? Nós ouvimos. Meu Deus do céu. Problema no áudio da Rita. Nós conseguimos ouvi-la, mas ela não nos ouve. Alô? Estão me ouvindo? Sim, Estão ouvindo agora? Sim, E os slides estão passando? sim, Pronto. Então, desculpa, gente. Vamos retomar. problemas. E aí? Perfeito. Perfeito? Pronto. Então, desculpa. Vamos continuar. Então, a missão é promover a segurança da população, né, por meio da redução dos desastres no nosso município. Atua em regime de plantão de 24 horas para atender a nossa população e atende pelo telefone 199 ou presencialmente aqui na nossa sede. Ela atua nas 5 fases, né, com foco na prevenção. E a partir de 2015, quando nós tivemos, então, aquelas fortes chuvas aqui em Salvador, que ocorreram mais de 20 vítimas, ocorreram os desabrigados, desalojados. Então, a Defesa Civil, através do então prefeito, ela reestruturou de forma administrativa, organizacional, tecnológica, a nossa Defesa Civil com foco nas ações de prevenção. Aí nós passamos, então, a utilizar o tablet, né, georreferenciando todas as nossas vistorias e desenvolvendo, então, os mapeamentos das áreas de risco. Através da contratação da assessoria técnica do IPT, foi elaborado, então, um plano municipal de redução de risco, que ele está dividido tanto no plano preventivo e defesa civil, como no plano de ações estruturais. São as duas frentes do nosso plano municipal de redução de risco. Então, o PPDC, que é o Plano Preventivo de Defesa Civil, ele desencadeia de forma ordenada, né, essa articulação entre os órgãos do nosso Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil para que eles realizem as suas intervenções. Esse plano preventivo ele é constituído do mapeamento das áreas de risco, das nossas ações educativas, que são a formação dos NUPIDEX e dos PDCEs. O NUPIDEX são os Núcleos de Proteção e Defesa Civil, e os PDCEs são os mesmos núcleos desenvolvidos nas escolas. Monitoramento do clima, o sistema de alerta e alarme, e proteção das encostas, né, através das lonas ou da aplicação das geomantas. O mapeamento das áreas de risco, nós atualmente temos 157 áreas mapeadas, né, mapeadas que possuem risco de deslizamento ou de alagamento ou inundação. O mapeamento das áreas de risco tem como objetivo elaborar os planos de contingência, né, orientar na emissão de alertas das comunidades localizadas nas áreas de risco, a gestão territorial e das políticas de uso e ocupação do solo, e orientar a implantação de obras preventivas ou de reabilitação de áreas prioritárias. Como é feito, então, esse mapeamento, né? Através das vistorias de campo, né, para reconhecimento da área. Então, é feito identificação dos riscos e levantamento dos dados, de outros dados que sejam pertinentes. Essas informações, elas são georreferenciadas através da ferramenta QGIS,
e então elaboramos os relatórios diagnósticos e de intervenção. A metodologia utilizada, né, é a análise dessas informações que foram levantadas. Número e localização das ocorrências, a gente utiliza o número de ocorrências que são registradas através do nosso sistema de gestão municipal, né, o SGDC, a topografia do terreno, as poligonais do PDE, que embora o PDE seja de 2004, nós utilizamos ele ainda como uma referência, as bases hidrográficas e o risco geohidrológico. Então, elaboramos, então, esses mapas, né? Mapa de área, mapa de risco, mapa diagnóstico, o mapa de ocupação da comunidade e o mapa de evacuação. Esse aí que nós estamos mostrando é o mapa da área. Nesse mapa, nós levantamos todos os recursos dentro dessa poligonal, dentro e no entorno da poligonal, sejam áreas livres, sejam escolas, né? Igrejas, tudo que possa servir como abrigo, né? Ou para a instalação de abrigos. Postos de saúde também, nós identificamos. Esse aqui é o mapa de risco. Nesse mapa aqui nós já vamos identificar e georreferenciar todas as susceptibilidades e vulnerabilidades locais. Esse aqui é o mapa diagnóstico, esse é o mais completo, né? Nesse mapa aqui nós registramos todas as feições geológicas, antrópicas, cursos d'água, todas as intervenções que, posterior à construção dele, também venham a ocorrer, tá? Nós fazemos esse monitoramento de cada área anualmente. Esse aqui é o mapa de ocupação, também muito importante, né? Porque cada imóvel dentro da área mapeada, ele é georreferenciado e é cadastrado no nosso sistema. Então, de cada bolinha dessas, cada informação de cada imóvel, nós temos qual é o risco, quantos moradores, se tem pessoas com deficiência, né, que precisam de apoio na retirada, da locomoção. E aí, esse é o mapa de evacuação, que é construído junto com a comunidade e que serve para, na hora da emergência, né, para a desocupação da comunidade. São traçadas nesse mapa as rotas seguras, que são os caminhos que a comunidade precisa percorrer para chegar no ponto de encontro, ou se dirigir diretamente para o abrigo, que são os locais seguros. Aí é um comparativo, né, do PDE, que é o Plano Diretor de Encosta, onde ele possui 433 áreas mapeadas, com 8,42 quilômetros quadrados de área mapeada, comparado com o nosso mapa, que começou com as nossas áreas mapeadas, que começaram a ser feitas de 2016 até hoje, 2022. Então, são 157 áreas mapeadas, mas vocês percebam que é quase o triplo de área em quilômetros quadrados. Temos os NUPDECs, que são os Núcleos de Proteção e Defesa Civil, que é a comunidade que é capacitada, né, para ações de prevenção e para saber se comportar nas situações de emergência. São 70 núcleos formados, com 2.696 pessoas capacitadas. Essas pessoas elas são capacitadas no módulo institucional, primeiros socorros, percepção de risco e mudanças do clima. O PDCE, que é o Programa de Defesa Civil na Escola, e também eles são capacitados com os mesmos módulos, e esta capacitação agora são direcionadas para os alunos, para o corpo docente e para os gestores. São 74 escolas já formadas do PDCE, localizadas nas 10 GREs, gerências regionais, e são 8.862 alunos já capacitados.
Esse aqui é o mais novo, né, o NUPDEC Mirim. Ele foi criado nesse período da pandemia, quando a Defesa Civil não poderia desenvolver suas ações, né, na comunidade. Então, foi criado esses NUPDECs Mirins. E hoje nós já temos 16 NUPDECs Mirins formados, com 306 voluntários Mirins capacitados. Simulado, né? Realizamos também anualmente o simulado nas áreas que foram mapeadas e que possuem o sistema de alerta-alarme. É o exercício prático para preparar e conscientizar a população para as situações de risco iminente que precisa ser evacuado. Já realizamos 32 simulados e cerca de 2.000 pessoas participaram desse simulado. Aqui é o nosso Centro de Monitoramento e Alerta de Defesa Civil, o CEMADEC. Atua também em regime de 24 horas e por uma equipe multidisciplinar. Geólogos, engenheiros ambientais, meteorologistas, engenheiros. Então, o objetivo, né, é monitorar, acompanhar e avaliar o quadro evolutivo dos fenômenos climáticos extremos que oferecem risco à população do município e alertar a população sobre as situações de risco iminentes associadas aos eventos extremos de chuva. Aí são os equipamentos, né? As estações de monitoramento são as pluviométricas, as meteorológicas, hidrológicas e as geotécnicas. Sistema de alerta e alarme, né? Já temos 11 sistemas instalados em 10 áreas de risco, sendo que em uma dessas áreas possuímos 2 sistemas. E aí é o plano preventivo de defesa civil, né? Os níveis de atuação. O nível são 4 níveis. O nível de observação é quando atuamos na normalidade. O nível de atenção é quando o índice pluviométrico ele é superior a 80 milímetros em 72 horas, e temos a previsão de chuva forte a muito forte. Ou então, tem o alerta do Senado CEMADEM com risco alto de movimentação de terra. Aí, então, já começa a ser realizada nas áreas a vistoria de campo, né? Para a identificação de alguma instabilidade. Alerta, informe de ocorrência de escorregamento ou indício de feições de estabilidade e a previsão da CODESAL de chuva forte ou muito forte. Ou o alerta do Senado CEMADEM de risco muito alto de movimentação de terra. Aí, então, já começa, então, a remoção das pessoas dessas áreas vistoriadas. E o alerta máximo é quando atingimos o índice pluviométrico superior a 150 milímetros em 72 horas e temos também a previsão da CODESAL, né, de chuva forte a muito forte. A CODESAL também já possui seus modelos. Aí, o que é que acontece? Tem a necessidade da remoção de todas as pessoas da área de risco. Tem o envio das mensagens através de um SMS, né? As pessoas podem se cadastrar enviando para esse número 4199 o seu CPF e elas vão receber, então, todas as informações nesses níveis, né, de atuação, de observação, alerta máximo. Aqui ao lado temos algumas mensagens, né, desde o início do período, né, de alerta até o restabelecimento da normalidade. O PAI, que é a segunda frente do Plano Municipal de Redução de Risco, é o Plano de Ações Estruturais. Ele é um eixo da gestão de risco do Programa Municipal de Redução de Risco, que visa a indicação de soluções de engenharia, urbanismo e habitação, de forma a gerar transformações efetivas nas áreas de risco. Tem o objetivo de eliminar ou reduzir a realidade de riscos de desastres. O PAI, né, já temos 21 PAIs realizados,
e ele integra as soluções de geotecnia, manejo de águas pluviais, urbanização e áreas verdes. Aí são alguns exemplos, né? Aqui na foto vocês podem ver a situação real do terreno e a proposta de intervenção, né, com soluções geotécnicas mistas. Aqui tem outra foto, né, uma praça, né, com soluções de urbanização, que é espaços de convivência mais jardins de chuva, a proposta. O terreno no real e a proposta que é um espaço de convivência com implantação de hortas urbanas. E nesse caso aqui é soluções de manejo pluviais, que é controle da inundação na escala local, priorizando o retardamento do escoamento, reflorestamento das margens e a revitalização dos córregos. Temos também o lonamento das encostas como uma medida provisória, né? Em 2021 foram 243.256 metros quadrados de lona plástica colocadas. E temos também a aplicação de geomantas como uma medida provisória. Até o momento são 223 encostas protegidas com esse método, né, de impermeabilização de solo, que é um geocomposto de PVC e geotexto com cobertura de cimento jateado, que é uma solução de baixo custo, né, utilizada, e que tem uma durabilidade de 5 anos, podendo ser até mais se tiver uma boa conservação. Ok. Como é que a gente volta aqui? Olá, Rita. Obrigada, muito obrigada pela apresentação. Eu tenho algumas perguntas e acredito que vão chegar outras aqui pelo chat. Você citou o Núcleo de Defesa Civil Mirim, né, com foco em crianças. Há outras ações e também as ações de educação, né, nas escolas, para gestores educacionais, professores e alunos. Há outras ações para grupos específicos, como mulheres, idosos, alguma ação de proteção social em casos de desastres? Queria saber se tem alguma medida específica para esses grupos. Para essa parte mais geral, são os NUPDECs mesmo, né? Os Núcleos de Proteção e Defesa Civil. Os PDCEs são desenvolvidos na escola e os mirins que eles foram criados no período da pandemia por conta não podia aglomerar um número muito grande de pessoas, então a gente desenvolvia nas comunidades com números mais restritos, tá? Mas o NUPDEC, enfim, é o mais geral, que engloba todos os adultos, idosos, enfim. E qual foi o principal resultado de se organizar esse núcleo de defesa civil mirim, né, com foco em crianças e adolescentes? Assim, quais foram os principais resultados positivos vindos aí dessa iniciativa? É sempre positivo, né? Porque eu acho que a criança é a nossa semente. Ali é que a gente tem que plantar essas noções de defesa civil para que ele leve para casa, não é? E desenvolva. Eu acho que o maior multiplicador é a criança. O resultado sempre é positivo quando a gente utiliza crianças. Então, as crianças são estimuladas a trazer esses aprendizados para casa, e a levar para ser preparadas em caso de uma emergência, saber como responder. Exatamente. Eu vi que Salvador, enfim, estabeleceu o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil por meio de um decreto, né? Com a Defesa Civil como o órgão central e aí envolvendo outros órgãos de administração municipal e também órgãos de apoio, e aí se inclui, acredito que o setor privado, né? Também associações de voluntários, associações comunitárias. Existe algum conselho de proteção e defesa civil em Salvador? Existe, sim, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, formado também por órgãos, associações, enfim, existe, sim.
E como se dá essa articulação entre o conselho e o órgão intersetorial, né, de defesa civil do município? O conselho ele é formado justamente por esses órgãos, né, que compõem o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. É uma articulação muito boa, né? Eu acho que é um dos sucessos da nossa defesa civil também é por conta dessa articulação, essa coisa ligada, né? Que todos atendem, todos atuam nas suas ações, né, dão a resposta, e isso tem dado, é um resultado muito positivo depois dessa reestruturação, porque antes a gente não tinha esse elo, e com esse sistema que foi criado, né, passou a funcionar perfeitamente, e nós temos plenamente essa resposta para nossas ações. Esse eu acho que é o grande segredo, é esse elo aí. Perfeito. E vieram duas perguntas cruciais aqui para serem feitas pelo chat da Camila Inocêncio, de Recife. Ela pergunta, Rita, diante da sua experiência, como foi o trabalho de integração das outras secretarias para o desenho, estruturação e implementação desse plano? E a segunda pergunta que ela faz é como o trabalho social feito para incentivar as pessoas a saírem do ponto de risco em situações de emergência. Como que é feita essa mobilização social e essa conscientização, né, que é uma das partes bem desafiadoras de um plano municipal. É isso, eu acho que a primeira eu já praticamente eu respondi, que é muito importante esse elo, né? Funciona perfeitamente essa interligação entre os órgãos. Eu acho que esse elo, um ajudando o outro, é muito mais fácil para você atender a uma demanda. Então, isso tem dado grande resultado. E a mobilização das comunidades é feita através desse trabalho dos núcleos, né? Feita essa mobilização constante. A Defesa Civil está diariamente nas comunidades, com vários projetos, com várias propostas, com várias ações, e não deixa que a comunidade se desmobilize. Então, isso também é muito importante e tem feito esse ligamento entre a Defesa Civil, os órgãos municipais e a comunidade. É uma interligação constante. O que ela queria saber, assim, de forma mais de plano de trabalho mesmo, né? Como foi o trabalho para integrar essas outras secretarias no plano, de que forma isso foi estruturado, né? A importância do elo é muito clara, ela só queria saber em termos mais técnicos como isso foi... É assim, porque a Defesa Civil, ela é o órgão articulador, né? Ela não faz as ações. Quem executa são todos os outros órgãos. A CEMAN é o órgão que faz a manutenção, né, da infraestrutura de Salvador. A Embasa, coisa da parte do saneamento, entendeu? Cada um tem o seu papel. Então, tem um grupo de WhatsApp, então, quando ocorre uma emergência, então, é colocado no grupo. Então, todos aqueles, prontamente, de acordo com as suas competências, eles vão realizar as suas ações. Então, isso é muito importante, né? Cada um entender o seu papel. E não tem dificuldade. Essa articulação funciona perfeitamente dessa forma. E com relação às comunidades, todo esse trabalho desenvolvido dentro da comunidade são várias ações, né? Não só a Defesa Civil, ela também leva para dentro da comunidade os órgãos. As ações de manutenção são feitas dentro da comunidade, com vistas na prevenção, eliminação dos riscos. Não sei se eu consegui responder agora. Com certeza. Obrigada. Se não tiver nenhuma pergunta pelo chat, eu tenho mais uma. Desculpa abusar aqui. Mas é uma pergunta que eu considero importante, né? Você citou como pontos principais do Plano Municipal de Redução de Risco: o mapeamento da redução de riscos, a análise de informações georreferenciadas, o plano de contingência e também plano de ações estruturais, monitoramento do clima, sistema de alerta, alarme e monitoramento e todos os outros núcleos participativos, né? Agora, quais são os principais desafios na execução de um plano como esse? Quais foram os principais traves, obstáculos, dificuldades que o município enfrentou nesse processo? Eu acho que descobrir mesmo, né? Porque cada área ela tem uma característica, né? Uma peculiaridade. Então, chegar nesse limiar, chegar a estabelecer um plano que atendesse a todas as áreas, né?
eu acho que foi um desafio. Essa parte Como? pode continuar, por favor. Não, pode, pergunte, eu não Eu falei que ouvi. a parte mais desafiadora foi o início de estruturação do plano e engajamento dos atores. Sim. É isso, porque o nosso plano ele foi construído através da assessoria, né, do IPT. Nós contribuímos muito, também tivemos a participação da faculdade, né, da UFBA, né, dessa parceria para a construção. Então, não encaro, acho que não teve dificuldade, assim, a gente foi elaborando de acordo com o que foi sendo visto, né, o que a gente foi estudando, e construindo mesmo. E o desafio maior é, como eu falei, é você achar que foi construído, um plano que você atendesse às diversas áreas. Mas conseguimos, então, estabelecer esse plano aí, né, com os protocolos, de todo esse protocolo, acionamento de sirene, enfim, que atendesse, né, eu acho que também o limite, o índice de chuva, né, o índice de chuva talvez seja esse um desafio, não sei, para atender as diversas áreas, né, esse talvez ainda seja uma incógnita, mas estabelecemos um limite, né, de 150 milímetros para a desocupação dessas áreas. Né, acima desses níveis e também com outros requisitos aí, alertas do CEMADEM e todo o modelo de defesa civil foi construído no nosso CEMADEM para que a gente estabelecesse o momento certo para evacuar essa comunidade. Perfeito, Rita. Nosso tempo está quase acabando, então vou só colocar aqui a última pergunta. O Pedro Edson agradece por você compartilhar a experiência de Salvador. E a Camila, a Inocêncio de Recife, faz mais uma pergunta. Ela quer saber se vocês tiveram algum plano de ação para conseguir mapear de forma mais eficiente essas áreas, em relação ao tempo, ferramentas, técnicos disponíveis. O plano de ação foi aquele que eu coloquei, né? A gente traça uma poligonal, né, dentro da área mapeada, da área definida para mapear. Mas como é que a gente chegou nessa área? A gente chegou nessa área através das nossas solicitações do SGDC, que passaram a ser georreferenciadas. Então, quando a gente viu que aquela área tinha um número muito grande de solicitações, a gente procurou investigar aquela área. Então, a gente traçou a poligonal dentro daquela área, né? E começou a desenvolver o mapeamento, né? Buscando dentro daquela área quais eram os riscos, né? Georreferenciando, então, todo o material, todos os dados importantes. E muito importante também foi essa ferramenta que foi inserida com o avanço tecnológico da Defesa Civil, que foi a ferramenta do QGIS, que a gente utilizou para georreferenciar. Mas o nosso... a gente partiu mesmo das nossas solicitações. Tudo que foi georreferenciado e que chegou no nosso SGDC, a gente teve como base. E também o PDE, né? O Plano Diretor de Encosta, que, embora ele seja de 2004, ele é uma referência. Então, a gente faz esse casamento das nossas solicitações georreferenciadas com as áreas que foram mapeadas pelo PDE, e a gente, então, determina essa área para o mapeamento. Foi o que a gente utilizou aqui para fazer esse estudo e determinar as áreas a serem mapeadas. Perfeito. A Camila Maria diz que na Secretaria de Saneamento do Recife também o QGIS é muito utilizado, a ferramenta muito utilizada. Perfeito, a gente já avançou um pouquinho aqui com o nosso tempo. Rita, muito obrigada aqui pela participação, por compartilhar a experiência de Salvador. Nós é que agradecemos. Obrigada. Perfeito. E assim
A gente encerra, então, a nossa sessão sobre tratados e convenções internacionais relacionadas ao desenvolvimento sustentável, sobre o Acordo de Paris e também o Marco de Sendai, de redução de riscos de desastres. E terminamos aqui e vamos fazer agora um intervalo de 5 minutos antes da gente retornar para a nossa atividade avaliativa. Teremos uma atividade em grupo, que todas vão participar. Então, antes de fazer essa atividade, vamos fazer uma pequena pausa, 5 minutos, e retornamos. Combinado? Obrigada, até já. Podem ficar na sala, desligar a câmera e o áudio. Eu postei um negócio da Colômbia, aí ele falou assim, nossa, achei que você tinha mudado pra Colômbia, urfa. Tipo, que você... Mas sério, não, ele falou ufa. Só que a primeira coisa que eu vi no vídeo que ela mandou foi ufa quando ele... Apesar do urfa. Não. Juro que você tirou isso. Que susto, eu falei. Eu desvou pra cima ainda. Foi por isso, mas ele gostou ótimo. I didn't. Cíntia?